A Câmara Brasil-Israel tem o papel de aproximar brasileiros e israelenses nas trocas comerciais, em áreas como indústria, tecnologia e o compartilhamento de experiências na área de educação, aumentando também o turismo. Vamos assistir à comemoração dos 60 anos da Câmara Brasil-Israel no Buffet França. Com excelência e dedicação, a Câmara fez história nas relações entre Brasil e Israel. Esse crescimento bem-sucedido melhorou a economia dos dois países, que só tem a comemorar o cenário atual. Quanto mais próxima a relação entre os dois países, mais os dois países tendem a se beneficiar dessa aproximação. Então, isso começou lá atrás, quando Israel ainda era um país muito pequeno, lutando para sobreviver, mas já desenvolvendo tecnologias agrícolas para poder fazer a sua população ser abastecida. Naquela época o Brasil já começou a trazer técnicos israelenses para ajudar aqui nas regiões do Nordeste, onde havia muita dificuldade. Então ela veio evoluindo ao longo do tempo e hoje chegamos num ponto culminante, onde há incentivos, há estímulos. Os empresários veem uma sinalização do governo nesse aspecto, então o caminho aí agora é realmente auspicioso. Abraão, fala um pouquinho desses 60 anos da Câmara. Bem, a Câmara foi fundada em 1959 por uma iniciativa de empresários e políticos brasileiros. No Brasil já existem hoje mais de 200 empresas israelenses, filiais ou subsidiárias, atuando aqui. Não só em São Paulo, em diferentes pontos do país, em diversas áreas da atividade econômica. Não quero dizer que a Câmara é a responsável por tudo isso, mas a Câmara teve, ao longo dos anos, um papel fundamental em promover os encontros, promover esse relacionamento. Gostaríamos de homenagear alguns representantes da história da Câmara. O governador do estado de São Paulo, João Dória, foi um dos homenageados da noite, por seu esforço no estreitamento das relações entre Brasil e Israel. O governador Dória é um grande amigo da comunidade, é um grande amigo da Câmara e teve a visão, muitos anos atrás, de organizar uma missão de altos executivos para Israel. A missão foi impecável, os executivos foram recebidos por Shimon Peres, ficaram realmente maravilhados, viram coisas incríveis em Israel e a partir daquele ponto se desenvolveu uma amizade e uma proximidade muito grande. O governador sabe o que o Brasil, São Paulo podem se aproveitar desse relacionamento especial com Israel. Então, em reconhecimento a esta visão, a este investimento que o governador fez no futuro, é que a gente hoje está rendendo uma homenagem para ele. Conta um pouquinho sobre a homenagem dessa noite. Bom, primeiro fico muito feliz em voltar a esta casa da Câmara de Comércio Brasil-Israel, Israel-Brasil, sobretudo pelas mãos do Jaime Blay. Eu já fui homenageado aqui quando prefeito da cidade de São Paulo, estive aqui antes de estar na Prefeitura de São Paulo, recebi um título da Universidade Hebraica de Jerusalém e em 2011 nós fizemos uma missão empresarial para Israel de muito sucesso. É um país altamente tecnológico, é o país que mais registra patentes no mundo, é Israel, mais do que os Estados Unidos, mais do que o Japão, mais do que a Coreia do Sul, e um país onde o investimento na educação formou uma geração de talentos, de jovens talentosos, audaciosos e empreendedores. Então esses são exemplos positivos para o Brasil, exemplos que, aliás, São Paulo está utilizando com o programa Empreenda Rápido, valorizando o empreendedorismo, principalmente os jovens. Portanto, eu tenho razões de sobra para, ao retornar, celebrar e agradecer. Júlio, o que representa esses 60 anos da Câmara Brasil-Israel? Olha, é muito importante para todos nós, judeus do Brasil, de São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Israel. Eu tive a honra de, durante um período da minha vida, ser diretor da Câmara, trabalhar junto com o Jaime e toda a sua equipe. Hoje, por estar no governo do estado de São Paulo, eu estou um pouco mais afastado, mas é muito importante esse comércio, esse intercâmbio cultural, industrial e tecnológico que a Câmara de Comércio
promove entre o Brasil e Israel. Hoje nós estamos aqui numa noite muito importante, 60 anos da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Eu acho essencial, importantíssimo que exista essa relação tão sólida, tão bem construída ao longo de todos esses anos. E em relação ao governo do Estado, é muito importante que essa relação seja chancelada aí, até pela presença do governador. O apoio dele, o suporte dele a esse relacionamento Brasil-Israel, tanto em termos comerciais quanto em outras esferas também, acho essencial para a nossa comunidade. Líderes e figuras importantes da comunidade judaica estavam presentes para prestigiar o trabalho e a parceria, relembrando o início dessas relações. Eu lembro muitas histórias que quando chegamos para o Brasil, a Câmara ajuda-nos muito para adaptar no Brasil a país diferente, cultura diferente, mas agora muito tranquilo, nós temos colaboração muito boa com Jaime Blau, o presidente, a organização. Fazemos muitos negócios para investir aqui no Brasil, nós temos muita experiência. Cláudio, fala um pouquinho dessa homenagem para o seu pai. Meu pai era uma pessoa especial, não era só especial para mim, para minha família, e hoje retratou-se algo que é verdadeiro, especial para a nossa comunidade, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele inspirou. Eu fiquei muito feliz de ouvir do presidente da Câmara, Jaime Blau, que o meu pai foi uma inspiração, inclusive, para o trabalho dele. Eu acho que toda pessoa que se propõe a servir a sociedade, ela tem um papel não só objetivo de ação, mas sobretudo de inspiração. O comércio entre os países é um dos principais eixos, sim, se diz, eixos para preencher conteúdo nas relações entre os dois países. E a Câmara tem um papel muito importante para promover tecnologia israelense aqui, para promover a exportação brasileira a Israel. Então, estes 60 anos é um marco importante para esta parceria e acho que o fato que o governador está aqui conosco é algo importante para mostrar a importância do comércio entre os dois países. Tudo que se relaciona ao Estado de Israel, a comunidade judaica apoia e tem obrigação de apoiar e tem prazer em apoiar. O trabalho da Câmara é um trabalho de divulgação da marca Israel, é um local onde as pessoas fazem business, né? Fazem negócios entre Brasil e Israel. Então, para nós, é uma ponte importantíssima do Brasil com Israel. E o Jaime Blau vem fazendo um trabalho realmente muito bom na Câmara, aumentando a projeção da entidade, trazendo grandes pessoas para se filiarem, para falarem pela Câmara. E a Federação veio hoje apoiar, veio dar a sua contribuição e o seu carinho pelo trabalho feito pela Câmara Brasil e Israel. Parabéns pelos 60 anos.